Autossabotagem. Os 5 segredos que quebram esse ciclo, reveladas por estoicos. Quantas vezes você já prometeu a si mesmo que iria mudar, que dessa vez seria diferente, que finalmente tomaria uma atitude que transformaria o rumo da sua vida? Talvez tenha jurado que começaria uma rotina nova na segunda-feira, que abandonaria velhos hábitos ou que não deixaria mais o medo guiar suas escolhas. E, no entanto, quando o momento chegou, você se viu repetindo os mesmos padrões, caindo nos mesmos erros, ouvindo a mesma voz interna que diz que não vale a pena tentar, que é melhor esperar, que você não é capaz. Essa voz não vem de fora, não é um inimigo real que se coloca no seu caminho, mas sim uma força invisível que habita dentro de você. Essa força é a autossabotagem. Ela não se mostra com violência explícita, mas com um sussurro constante. Ela não se apresenta como um obstáculo declarado, mas como justificativas convincentes, raciocínios aparentemente lógicos e desculpas bem construídas que o mantêm preso no mesmo lugar. É como uma prisão sem grades, onde a mente cria muros que parecem intransponíveis, embora não passem de ilusões reforçadas todos os dias. Agora imagine-se em frente a um espelho. O reflexo mostra seu rosto, mas por trás dele estão todas as vezes em que você desistiu antes de tentar. Todos os projetos abandonados, todas as metas adiadas, todas as oportunidades desperdiçadas porque acreditou mais nas suas dúvidas do que no seu potencial. Esse é o verdadeiro ciclo da autossabotagem, um roteiro repetido tantas vezes que se torna automático, uma história silenciosa que você repete a cada escolha, como se estivesse condenado a agir contra si mesmo. Mas e se eu dissesse que há mais de 2000 anos, alguns homens já conheciam os mecanismos dessa prisão e haviam descoberto a chave para se libertar dela? Esses homens foram os estoicos, filósofos que viveram em uma época de guerras, incertezas e caos político, mas que encontraram dentro de si um poder que nenhum tirano poderia roubar: a capacidade de governar a própria mente. Para eles, a verdadeira liberdade não estava em controlar os acontecimentos externos, mas em conquistar o domínio sobre si mesmo. Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, cada um à sua maneira, revelaram segredos para enfrentar a força da autossabotagem antes mesmo de darmos esse nome. Eles entenderam que o inimigo mais perigoso não é o que marcha contra as muralhas de uma cidade, mas o que se infiltra na mente e convence o general a se render sem lutar. Ao longo deste vídeo, você vai conhecer 5 segredos revelados por esses homens, que não apenas estudaram a mente, mas colocaram suas ideias em prática diante das situações mais adversas. Esses segredos atravessaram séculos porque são atemporais. Eles não dependem de circunstâncias, não estão sujeitos à moda do momento, não são conselhos passageiros que perdem a força quando o entusiasmo acaba. São princípios sólidos que, aplicados de forma consciente, têm o poder de quebrar as correntes invisíveis da autossabotagem e devolver a você o controle da sua própria história. Mas aqui não se trata de fórmulas mágicas, atalhos ou frases bonitas que soam bem e logo se perdem na memória. O que você vai ouvir é direto, prático e muitas vezes confrontador, porque a autossabotagem não se desfaz com motivação superficial, mas com clareza profunda. Ela não é derrotada com entusiasmo passageiro, mas com disciplina constante. E essa disciplina nasce do entendimento de que você não precisa acreditar em todas as histórias que sua mente conta, não precisa se render a cada emoção que surge, não precisa ser escravo de padrões antigos que já não servem mais. Imagine como seria a sua vida se você conseguisse enxergar a autossabotagem não como um inimigo invencível, mas como um padrão que pode ser desfeito. Imagine-se olhando novamente para o espelho, mas dessa vez não vendo apenas as marcas das derrotas passadas, e sim um olhar diferente, firme, consciente de que cada escolha a partir de agora pode ser um tijolo colocado em direção a uma vida nova. Essa transformação não depende de circunstâncias externas, não depende de sorte, não depende de aprovação de ninguém.
Ela depende apenas da sua capacidade de aplicar esses segredos e de compreender que o verdadeiro poder está em governar a si mesmo. E é exatamente isso que os estoicos nos entregaram: ferramentas para não ser escravo da própria mente. O que antes parecia inevitável pode se tornar escolha. O que antes parecia um peso pode se transformar em força. O que antes era um inimigo interno pode se revelar como a oportunidade de crescimento mais poderosa que você já teve. O estoicismo não é apenas filosofia, é prática de vida. É a arte de não se render ao medo, de não se paralisar diante do erro, de não dar mais poder àquilo que existe apenas como sombra. Você está prestes a caminhar por uma estrada revelada pelos maiores mestres da antiguidade, homens que viveram em palácios e em prisões, em guerras e em tempos de paz, e que descobriram que a batalha mais importante não acontece fora, mas dentro de nós. Cada segredo que você vai ouvir daqui em diante é uma chave para libertar-se da autossabotagem e reescrever a narrativa que vem conduzindo sua vida. A pergunta que fica é: você está disposto a olhar para dentro, encarar o inimigo invisível e usar as armas que os estoicos deixaram para conquistar a si mesmo? Se a resposta for sim, então o caminho está aberto e a jornada começa agora. Autossabotagem é um inimigo disfarçado, um mecanismo interno que age em silêncio e que muitas vezes se confunde com sua própria voz. Ela não se limita a procrastinar ou sentir preguiça, não é apenas falta de disciplina ou desorganização. É um processo mais profundo, que opera nas camadas invisíveis da mente. É quando você sabe exatamente o que precisa fazer, tem consciência da importância da ação, mas, mesmo assim, encontra um caminho engenhoso para não fazer. É quando as desculpas soam razoáveis, os argumentos parecem lógicos e a paralisia é justificada como prudência. No fundo, trata-se de um ciclo tão bem disfarçado que você acredita que está sendo racional, quando, na verdade, está apenas se aprisionando em uma rotina invisível. Os filósofos estoicos já conheciam esse padrão, mesmo sem nomeá-lo como autossabotagem. Para eles, a verdadeira derrota nunca vinha de fora. Não era o inimigo que derrubava as muralhas de uma cidade, mas a rendição antecipada do comandante. Da mesma forma, não é a crítica do outro que nos abala, mas a interpretação que fazemos dela. Não é o fracasso que nos paralisa, mas a história que criamos em torno dele. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade, e é justamente nesse espaço da imaginação que a autossabotagem encontra seu terreno fértil. Criamos cenários desastrosos, prevemos fracassos antes mesmo de agir, construímos justificativas que parecem sensatas, mas que na prática são apenas muros invisíveis levantados para impedir nosso avanço. Esse mapa invisível é formado por 3 forças que se retroalimentam. A primeira é emocional, o medo, a ansiedade, a insegurança. Elas surgem como correntes que envolvem seus pensamentos e limitam sua visão. A segunda é mental. A mente, dominada pela emoção, cria narrativas distorcidas que sustentam a paralisia. Ela inventa histórias convincentes como "não é o momento certo", "não estou pronto", "é melhor esperar mais um pouco". A terceira é comportamental. As ações, ou muitas vezes a ausência delas, confirmam o padrão. Você promete começar na segunda-feira e não começa. Você decide acordar cedo e volta a dormir. Você jura que não vai repetir o mesmo erro, mas repete. E a cada repetição, reforça em si mesmo a identidade de alguém que não cumpre a própria palavra. Epicteto nos alertava que não são os fatos que nos ferem, mas a visão que temos deles. Isso significa que não é o erro em si que destrói, mas a interpretação de que o erro prova incapacidade. Não é a dificuldade que paralisa, mas a crença de que a dificuldade é insuperável. Quando você aceita essa visão distorcida como verdade, alimenta o ciclo da autossabotagem. E esse ciclo é traiçoeiro, porque se retroalimenta. O medo gera pensamentos distorcidos que geram comportamentos de fuga que confirmam o medo inicial. É um círculo fechado, quase perfeito, que se repete sem que você perceba.
Mas se existe um mapa invisível que guia a autossabotagem, também existe a possibilidade de redesenhá-lo. Os estoicos acreditavam que a chave está na capacidade de observar, questionar e disciplinar a mente. Para eles, a emoção não deve ser negada, mas reconhecida e controlada. O pensamento não deve ser aceito automaticamente, mas filtrado com razão. A ação não deve ser guiada pelo impulso, mas pela consciência do que é certo. Essa tríade, emoção, pensamento e ação, quando governada pela razão, se torna um escudo contra a autossabotagem. Imagine que você está diante de uma oportunidade. O medo aparece, dizendo que você não está pronto. A mente cria a narrativa. E se der errado, e se eu falhar, e se rirem de mim? O comportamento que surge é a desistência, o adiamento, a fuga. Mas, se você aplicar o olhar estoico, o cenário muda. Você reconhece o medo, mas não o deixa comandar. Você questiona o pensamento. Isso é fato ou apenas interpretação? Você escolhe agir apesar da insegurança, e a ação, mesmo que pequena, se torna um golpe contra o ciclo. É nesse ponto que o mapa invisível começa a se revelar. E quando ele é revelado, já não tem o mesmo poder. Marco Aurélio afirmava que o poder de viver bem está dentro de nós. Essa frase é mais do que uma reflexão. É um lembrete de que você não está condenado a seguir os caminhos da autossabotagem. Você pode traçar uma nova rota, baseada na razão, na disciplina e na clareza. O mapa que antes te conduzia à estagnação pode ser substituído por um mapa que leva ao crescimento. E isso começa ao reconhecer que o inimigo não é o mundo externo, mas a rendição interna. O ciclo da autossabotagem é invisível porque acontece de forma automática, mas não é inevitável. Ele pode ser quebrado quando você decide enxergar a emoção sem se deixar dominar. Quando escolhe questionar a narrativa em vez de aceitá-la, quando age de acordo com seus valores em vez de seus medos. A partir desse momento, o que antes era um roteiro repetido se transforma em uma história inédita, escrita pela sua própria consciência. E essa escolha, feita repetidamente, se torna a prova de que você não precisa mais ser prisioneiro de si mesmo. A mente humana é uma contadora de histórias incansável. Desde que acordamos até a hora em que adormecemos, ela cria narrativas sobre quem somos, sobre o que podemos ou não fazer, sobre o que o mundo pensa de nós. Essas histórias parecem naturais, mas muitas vezes não passam de ilusões repetidas tantas vezes que acabam ganhando força de verdade. E é nesse ponto que nasce um dos alicerces mais fortes da autossabotagem, a narrativa interna distorcida. É a voz que não apenas comenta o que acontece, mas cria justificativas convincentes para que você desista, para que você acredite que não vale a pena tentar, para que você se convença de que é melhor permanecer parado. Epicteto, um dos grandes mestres estoicos, afirmava que não são as coisas que nos perturbam, mas a forma como as interpretamos. Essa frase carrega uma chave poderosa. O erro em si é apenas um fato, mas quando a mente constrói a narrativa de que o erro é prova de incapacidade, ele se torna uma prisão. A crítica é apenas uma opinião, mas quando a mente cria a história de que aquela opinião define quem você é, ela se torna uma sentença. O obstáculo é apenas uma circunstância, mas quando a mente narra que ele é intransponível, você já está derrotado antes de agir. O primeiro corte contra a autossabotagem é justamente aqui. Romper essa fusão entre fatos e interpretações. Separar o que aconteceu do que a sua mente diz que aconteceu. Imagine alguém que decide mudar de vida, começar um projeto, iniciar uma rotina diferente. No primeiro tropeço, a narrativa surge. Eu sabia que não era capaz, não adianta, nunca vai dar certo. Sou assim mesmo, não consigo mudar. Essas frases não são verdades absolutas, mas pensamentos que soam familiares porque foram repetidos ao longo de anos. A mente se torna uma escritora de tragédias, sempre pronta a justificar a desistência. O corte estoico consiste em questionar. Isso é um fato ou apenas uma interpretação? O fato é que houve um tropeço, mas a interpretação de que isso significa fracasso definitivo é apenas uma história inventada.
Sêneca nos advertia contra o hábito de sofrer antes da hora. Quando acreditamos nessas narrativas negativas, passamos a viver dores que ainda não existem, projetamos derrotas que não se concretizaram e nos paralisamos diante de fantasmas. É como se a mente se tornasse uma profetisa do fracasso, antecipando catástrofes para justificar a inércia. Ao aceitar esse enredo sem questionar, entregamos nossa força à autossabotagem. É como se estivéssemos no leme de um navio e, em vez de conduzi-lo, deixássemos que a corrente da dúvida decidisse nosso destino. Mas a filosofia estoica nos convida a assumir novamente o comando. A mente pode criar histórias, mas cabe a você decidir quais delas merecem espaço. Quando um pensamento sabotador surgir, a prática é tratá-lo como uma testemunha em um julgamento. Pergunte-se: essa afirmação tem provas concretas ou é apenas um palpite? Esse pensamento me fortalece ou me enfraquece? Ele me aproxima da vida que desejo ou me afasta dela? Ao aplicar esse filtro, muitas narrativas se desfazem como fumaça diante do vento. Descobre-se que não eram correntes de ferro, mas apenas sombras projetadas pela insegurança. Esse processo exige vigilância constante. Marco Aurélio escrevia em seu diário reflexões para lembrar a si mesmo de não acreditar em tudo o que a mente dizia. Ele compreendia que os pensamentos são como visitantes. Alguns chegam trazendo clareza, outros chegam carregando caos. Cabe a cada um decidir quais permitir que permaneçam. Quando você rompe a narrativa negativa, substitui o papel de vítima pelo de autor. O erro deixa de ser o fim e se torna aprendizado. A crítica deixa de ser sentença e passa a ser uma oportunidade de fortalecimento. O obstáculo deixa de ser um muro e passa a ser um caminho alternativo. Esse é o primeiro corte contra a autossabotagem. Compreender que você não é obrigado a aceitar todas as histórias que sua mente conta. A narrativa interna não é um destino inevitável, mas uma construção que pode ser questionada, reescrita e transformada. A cada vez que você questiona uma história limitante, a corrente da autossabotagem enfraquece. A cada vez que você escolhe uma interpretação que fortalece, em vez de paralisar, você dá um passo em direção à liberdade. O inimigo invisível não é tão forte quanto parece quando você o encara de frente. As vozes que antes tinham poder começam a perder intensidade, porque agora você entende que não precisa mais segui-las. E quando esse corte é feito, surge uma clareza nova, a de que você sempre teve a caneta nas mãos, mesmo quando acreditava ser apenas um personagem da história. Você é o autor, e a narrativa que decidir contar a partir de agora pode ser a chave para romper o ciclo que antes parecia inevitável. Existe uma verdade que muitos evitam aceitar, mas que os estoicos transformaram em um dos pilares da sua filosofia. A resistência que você encontra no caminho não é um inimigo, mas uma oportunidade disfarçada. O instinto natural diante de um obstáculo é recuar, reclamar ou se paralisar. No entanto, Marco Aurélio escreveu em suas meditações uma frase que se tornou um dos lemas mais poderosos de todos os tempos: o obstáculo é o caminho. Essa visão muda tudo, porque transforma o que parecia barreira em combustível para avançar. A autossabotagem, por sua vez, se alimenta justamente da interpretação contrária, a de que a dificuldade é sinal de fracasso, de que a resistência é uma prova de incapacidade. É assim que a mente cria atalhos para desistir. Mas quando você enxerga o obstáculo com o olhar estoico, o ciclo se quebra. Pense em quantas vezes você desistiu diante de uma dificuldade inicial. Um projeto que não saiu como planejado, uma meta que parecia inalcançável, uma crítica que o desestabilizou. A narrativa interna dizia que era melhor parar, que não fazia sentido insistir, mas o obstáculo não estava ali para confirmar sua incapacidade. Ele estava ali para testar a sua disposição, para lapidar suas virtudes, para revelar forças que você nem imaginava possuir. A resistência que tanto teme é, na verdade, o ginásio onde se treinam a coragem, a paciência e a disciplina. Cada dificuldade é como um peso que, ao ser levantado, fortalece os músculos invisíveis da alma. Epicteto,
que nasceu escravo e se tornou um dos maiores filósofos da história, sabia disso como ninguém. Ele não escolheu suas circunstâncias, mas escolheu como interpretá-las. Se tivesse aceitado o obstáculo da escravidão como uma sentença, jamais teria se tornado um mestre de sabedoria. O que o definiu não foram as correntes externas, mas a forma como sua mente reagiu a elas. Essa é a essência do ensinamento estoico. Você não controla os eventos, mas controla a interpretação e a resposta. A autossabotagem tenta convencê-lo de que a resistência é um sinal para parar, mas os estoicos mostram que ela é justamente a prova de que você está no caminho do crescimento. Quando você passa a agir com essa consciência, cada obstáculo deixa de ser uma muralha intransponível e se torna um degrau. A crítica que antes paralisava vira uma oportunidade de observar pontos cegos e melhorar. O erro que antes parecia condenar sua capacidade passa a ser a experiência necessária para amadurecer. A falha que parecia motivo de vergonha se transforma em um professor silencioso. Ao adotar essa postura, você não apenas quebra o ciclo da autossabotagem, mas se fortalece de tal forma que começa a buscar a resistência como parte natural do processo. Você entende que nada de valor é conquistado sem esforço e que cada barreira superada o aproxima mais da versão que deseja se tornar. Sêneca dizia que nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde vai. Isso significa que, sem clareza de propósito, qualquer obstáculo parece um castigo. Mas quando você sabe o que busca, o obstáculo deixa de ser uma pedra no caminho e passa a ser parte da estrada. A autossabotagem se aproveita da falta de clareza, fazendo você interpretar cada dificuldade como sinal de desistência. Já o olhar estoico traz foco, mostrando que a resistência não é um desvio, mas o próprio caminho que conduz ao destino. Transformar resistência em força não significa ignorar a dor, fingir que a dificuldade não existe ou se iludir com otimismo vazio. Significa encarar a realidade com olhos firmes e decidir extrair dela o máximo possível. Significa reconhecer que os músculos da mente e da alma só se desenvolvem sob pressão, que o caráter só se consolida quando é testado, que a confiança só se fortalece quando é desafiada. A vida sem obstáculos é um terreno estéril, incapaz de produzir frutos. É a resistência que nos ensina a crescer. A partir desse momento, cada vez que a autossabotagem tentar convencê-lo de que a dificuldade é motivo para desistir, lembre-se das palavras de Marco Aurélio. O obstáculo não bloqueia o caminho, o obstáculo é o caminho. Essa inversão de perspectiva não apenas desmonta a lógica da autossabotagem, mas cria em você uma força que não depende das circunstâncias. Porque se a dificuldade se torna parte da estrada, nada mais pode pará-lo. Vivemos em um mundo onde o barulho externo nunca cessa. São vozes, notificações, comparações, opiniões, ruídos que nos cercam e nos mantêm em constante agitação. Mas há um barulho ainda mais perigoso. O que acontece dentro da mente é a conversa incessante consigo mesmo, as dúvidas repetidas, as críticas internas, os cenários de fracasso antecipados. Esse barulho interno é o terreno mais fértil da autossabotagem. É nele que surgem as desculpas, as justificativas, os medos disfarçados de prudência. E é por isso que os estoicos enxergavam no silêncio uma das armas mais poderosas contra esse inimigo invisível. Sêneca dizia que quem é mestre de si não é perturbado pelo barulho dos outros. Esse ensinamento vale tanto para o ruído externo quanto para o interno. O silêncio não é apenas ausência de som, mas um espaço de clareza. Quando você se permite silenciar, cria a oportunidade de ouvir com nitidez o que antes estava encoberto. A mente, acostumada a falar sem parar, é obrigada a se aquietar, e nesse espaço surge a possibilidade de discernir entre o que é verdade e o que é apenas narrativa sabotadora. É nesse vazio momentâneo que você recupera o controle da sua atenção e descobre que nem todo pensamento merece crédito. A autossabotagem depende do barulho para sobreviver. Ela se esconde no excesso de estímulos, na pressa, no hábito de reagir sem pensar,
Quando você está sempre ocupado, sempre correndo, sempre imerso em distrações, não percebe os padrões que se repetem. Mas quando cria momentos de silêncio, começa a enxergar com clareza. É como apagar as luzes da cidade e ver o céu estrelado que estava sempre lá, mas escondido. No silêncio, você percebe a distância entre o fato e a interpretação, entre a emoção e a reação, entre o impulso e a decisão consciente. O silêncio, usado como ferramenta, não é passividade. Ele é uma escolha ativa de parar, observar e recuperar o governo sobre si mesmo. Imagine que você está diante de uma decisão importante. A autossabotagem sussurra que é melhor esperar, que você não é capaz, que algo vai dar errado. Se você reage no calor do barulho mental, acaba cedendo. Mas se faz uma pausa, respira fundo, cria um espaço silencioso entre o pensamento e a ação, ganha tempo para refletir. Nesse intervalo, pode questionar a narrativa. Isso é um fato ou apenas medo? Essa decisão está alinhada com meus valores ou apenas com minhas inseguranças? Esse espaço silencioso é o que impede a autossabotagem de assumir o controle. Os estoicos praticavam o silêncio como disciplina. Marco Aurélio, em seus escritos, lembrava-se diariamente de observar seus pensamentos, não apenas agir de forma automática. Epicteto ensinava que devemos nos treinar para não reagir de imediato, mas filtrar as impressões antes de aceitá-las. Esse treino começa no silêncio. Não é necessário se retirar do mundo, mas sim criar pausas estratégicas no dia. Momentos breves em que você respira, observa e decide conscientemente. Essa prática simples pode parecer pequena, mas é capaz de desarmar os maiores padrões de autossabotagem. Na prática, o silêncio pode ser cultivado em rituais curtos. Ao acordar, em vez de se afogar em notificações, alguns minutos em silêncio para organizar a mente. Antes de uma decisão importante, alguns segundos de respiração para afastar a influência do medo. Ao final do dia, um instante silencioso para refletir sobre as escolhas feitas. Essas pausas não consomem tempo, elas economizam energia, porque evitam que você seja arrastado pelo barulho interno da autossabotagem. Cada momento de silêncio é como um escudo que bloqueia a corrente invisível que tenta prendê-lo. Não se trata de fugir do mundo, mas de se fortalecer para enfrentá-lo. O silêncio é uma arma porque devolve a você a capacidade de governar suas próprias respostas. Ele revela o que realmente importa e descarta o que é apenas ruído. A autossabotagem não resiste a essa clareza, porque precisa de confusão para prosperar. Quando você se cala, ela perde força. E quando aprende a criar silêncio mesmo em meio ao caos, descobre que pode agir com calma em qualquer situação. O barulho do mundo pode ser inevitável, mas o silêncio interno é uma escolha. Ele é a pausa que revela o que é essencial, a respiração que devolve o controle, o espaço que impede a reação automática. É no silêncio que você descobre que não precisa acreditar em todo o pensamento, nem seguir toda a emoção, nem se render a cada impulso. O silêncio é o intervalo onde a autossabotagem morre e onde nasce a clareza de quem você realmente deseja ser. Existe uma arma silenciosa e ao mesmo tempo poderosa contra a autossabotagem que poucos conhecem: o hábito de se autoquestionar. Não se trata de dúvida paralisante, mas de um exercício disciplinado de refletir sobre os próprios pensamentos, ações e intenções. Para os estoicos, esse processo era fundamental. Eles sabiam que a mente humana, se deixada sem vigilância, cria justificativas para fugir do esforço, fabrica desculpas para evitar o desconforto e constrói narrativas que reforçam o ciclo de autossabotagem. O autoquestionamento é a ferramenta que expõe essas armadilhas internas e coloca a razão de volta no comando. Sêneca, em suas cartas, recomendava que cada pessoa fizesse uma espécie de balanço diário. Ao final do dia, dizia ele, devemos nos perguntar: que fraquezas venci? Que paixões controlei? Onde fui melhor do que ontem?
Esse hábito simples funciona como um espelho limpo que reflete com nitidez os padrões invisíveis. Sem esse momento de reflexão, a autossabotagem se esconde nas brechas do cotidiano, repetindo-se em pequenos gestos que parecem inofensivos, mas que juntos formam uma corrente pesada. O questionamento consciente ilumina esses pontos cegos e permite reescrevê-los. Epicteto também reforçava essa disciplina. Para ele, a filosofia não era algo para ser estudado apenas em palavras, mas praticado em cada decisão diária. Questionar-se é trazer a filosofia para dentro da vida, é perguntar a si mesmo se a ação tomada está alinhada com os valores que você deseja viver, ou se foi apenas uma resposta automática ao medo ou à insegurança. A autossabotagem se fortalece justamente na falta de clareza. Quando você não questiona seus motivos, age por impulso. E o impulso quase sempre segue o caminho mais fácil, o da desistência. Esse autoquestionamento não precisa ser complexo. Ele pode ser reduzido a perguntas curtas, mas poderosas. Hoje vivi de acordo com aquilo que acredito, ou cedi às minhas fraquezas? Essa escolha que fiz me aproximou ou me afastou da vida que desejo construir? Essa voz que segui era a da razão ou a da dúvida? Perguntas assim funcionam como martelos que batem sobre as correntes invisíveis. Elas não deixam que a autossabotagem se disfarce de prudência ou de lógica. Expõem sua real face, o medo de agir. Marco Aurélio foi talvez o maior exemplo dessa prática. Em suas meditações, que nada mais eram do que um diário pessoal, ele escrevia não para o público, mas para si mesmo. Registrava suas falhas, suas intenções, suas vitórias e suas derrotas. Esse exercício diário o lembrava de que, por mais que fosse imperador, continuava sendo um homem sujeito às mesmas tentações internas. O autoquestionamento era sua forma de permanecer vigilante contra a autossabotagem que poderia surgir em cada decisão de governo, em cada escolha pessoal. Ele sabia que a mente que não é observada se torna um tirano silencioso. No mundo atual, esse hábito continua tão necessário quanto antes. Vivemos imersos em estímulos que nos empurram para a reação rápida e para a distração constante. O autoquestionamento estoico é um antídoto contra essa pressa. Ele desacelera a mente e cria clareza. Ao final de cada dia, ao invés de apenas deixar que as horas passem, você pode escrever ou pensar por alguns minutos sobre suas ações. Essa prática simples revela padrões que de outra forma permaneceriam escondidos. Você começa a perceber que muitas decisões não foram guiadas pela razão, mas pela narrativa da autossabotagem. E ao reconhecer isso, ganha a chance de mudar. A disciplina do autoquestionamento não é um exercício de autopunição. Não se trata de julgar-se com dureza ou alimentar culpa. Pelo contrário, é um ato de lucidez. É a busca por compreender onde você ainda se deixa prender pelas armadilhas internas e onde já conseguiu se libertar. É um processo de aprendizado contínuo, em que cada resposta revela uma oportunidade de fortalecimento. A autossabotagem perde força quando é observada com clareza, porque deixa de ser automática. Com o tempo, esse hábito molda uma nova identidade. Você deixa de ser alguém que age sem consciência e se torna alguém que governa cada passo. O questionamento constante o aproxima daquilo que os estoicos chamavam de vida segundo a razão. Uma vida em que as decisões não são guiadas pelo acaso, mas por princípios sólidos. E quando isso acontece, a autossabotagem já não encontra espaço para crescer. O autoquestionamento estoico é mais do que uma prática, é uma forma de vida. É o exercício diário de examinar a si mesmo e de se alinhar com aquilo que é mais elevado. É o caminho para transformar cada dia em uma oportunidade de ser melhor do que ontem, não em comparação com os outros, mas em relação ao seu próprio eu. Ao adotar essa disciplina, você descobre que não precisa ser escravo dos padrões sabotadores. Pode ser um observador consciente e um autor ativo da própria vida. A autossabotagem encontra sua maior força em uma ideia mal interpretada. A de que vencer significa nunca errar e perder significa fracassar para sempre.
Essa visão rígida transforma qualquer tropeço em sentença e qualquer falha em motivo para desistir. Quando você acredita que só tem valor se acertar sempre, cada erro se torna insuportável. É nesse espaço estreito que a autossabotagem cresce, porque ela sabe que mais cedo ou mais tarde você vai falhar. E quando isso acontecer, ela terá a justificativa perfeita para sussurrar que é melhor não tentar novamente. Os estoicos, no entanto, ensinavam algo completamente diferente. Para eles, vitória e derrota não eram definidas pelos resultados externos, mas pela forma como a mente escolhia reagir. Marco Aurélio escreveu que a verdadeira vitória está em viver de acordo com a razão e a virtude, não em colecionar conquistas que impressionam os outros. Isso significa que um erro não é uma derrota se você extrai aprendizado dele. Uma crítica não é uma derrota se você mantém a serenidade. Uma falha não é uma derrota se você permanece fiel ao que acredita. A verdadeira derrota para os estoicos acontecia apenas quando o indivíduo abandonava sua integridade, se entregava à irracionalidade ou se deixava dominar por paixões cegas. Nesse sentido, muitas pessoas que parecem vitoriosas aos olhos do mundo vivem derrotadas por dentro. E muitas que enfrentam dificuldades externas são, na realidade, vitoriosas porque se mantêm firmes diante delas. Essa redefinição é um golpe direto contra a autossabotagem, porque retira dela a sua principal arma, o medo de falhar. Se falhar não significa estar derrotado, então não há motivo para paralisar. Se perder em um dia não significa perder a vida inteira, então sempre existe espaço para recomeçar. A autossabotagem se alimenta da ideia de que um erro é definitivo, mas os estoicos mostraram que cada erro pode ser apenas um capítulo de aprendizado. Assim, o que parecia uma prova de incapacidade se transforma em um passo necessário para crescer. Epicteto, que conheceu a escravidão antes de alcançar a liberdade e a filosofia, dizia que o que importa não é o que acontece, mas como você reage ao que acontece. Essa visão é a chave para dissolver a autossabotagem. Se você enxerga a derrota como uma oportunidade de praticar resiliência, ela deixa de ser uma ameaça. Se enxerga a crítica como chance de refletir, ela deixa de ser um veneno. Se enxerga a falha como treino, ela deixa de ser um fim. É assim que a mente se torna antifrágil, um conceito que os estoicos já praticavam mesmo sem dar esse nome. Crescer a partir da dificuldade, fortalecer-se a partir da pressão, melhorar diante do desafio. Sêneca reforçava que a vida não deve ser medida pelo número de anos, mas pela qualidade com que foi vivida. Essa qualidade não vem de vitórias externas acumuladas, mas da capacidade de permanecer em paz consigo mesmo diante de qualquer resultado. Essa é a vitória que nenhum obstáculo pode roubar, porque não depende de circunstâncias, mas de postura interior. A autossabotagem, ao contrário, mede a vida pelos fracassos e tenta convencer você de que cada tropeço diminui seu valor. Ao adotar a visão estoica, você retira esse poder da equação, porque entende que nada externo pode roubar a sua vitória interior. Redefinir vitória e derrota é libertador. Significa que você não precisa mais se sabotar por medo de errar, porque o erro faz parte da jornada. Significa que não precisa mais desistir quando algo não sai como esperado, porque cada queda pode ser o degrau de uma nova ascensão. Significa que não precisa mais viver para provar algo aos outros, porque a medida da vitória está em sua consciência tranquila e não em aplausos externos. A autossabotagem perde força quando você percebe que já não precisa fugir da derrota, porque ela deixou de ser uma inimiga. A vitória para os estoicos não está em vencer sempre, mas em viver em coerência com a razão. A derrota não está em falhar, mas em desistir de tentar. Quando essa visão se torna clara, a autossabotagem já não encontra espaço, porque mesmo diante de tropeços, críticas ou falhas, você entende que ainda pode estar vencendo. A cada escolha alinhada com seus valores, a cada decisão tomada com clareza, a cada vez que se levanta após cair, você prova que a vitória verdadeira não está no resultado, mas no caráter.
Ao assumir essa redefinição, você se torna aliado de si mesmo em vez de carrasco. Para de usar os erros como chicote e passa a usá-los como professores. Para de se sabotar por medo de perder e passa a se fortalecer em cada experiência. A autossabotagem morre quando você compreende que nada pode roubar sua vitória interior, exceto a escolha de não viver de acordo com o que acredita. E essa escolha você tem poder de fazer todos os dias. Agora que percorremos juntos essa jornada, é hora de olhar novamente para o espelho que mencionamos no início. Mas desta vez, não para ver o reflexo carregado das desistências e dos padrões de autossabotagem, e sim para enxergar uma nova consciência. Você não está mais diante de um inimigo invisível sem nome, porque agora entende como ele age, de onde vem sua força e principalmente como pode ser derrotado. A autossabotagem sempre se alimentou da falta de clareza, mas a sabedoria estoica mostrou que quando a mente é iluminada, as sombras perdem o poder. Pense em tudo o que foi revelado até aqui. Você descobriu que a autossabotagem não é apenas preguiça ou procrastinação, mas um ciclo invisível que se repete entre emoções, pensamentos e comportamentos. Aprendeu que o primeiro corte está em quebrar a narrativa interna que transforma erros em condenações e críticas em sentenças. Entendeu que o obstáculo, longe de ser um bloqueio, é o próprio caminho que fortalece sua alma. Viu que o silêncio pode ser usado como arma contra o barulho interno que sustenta as desculpas. Descobriu que a disciplina do autoquestionamento é a vigilância necessária para desarmar as armadilhas da mente. E, finalmente, percebeu que redefinir vitória e derrota é o golpe final contra a autossabotagem, porque retira dela o medo que sempre usou como principal arma. O que os estoicos nos entregaram não foram apenas palavras bonitas, mas um mapa para viver com lucidez e coragem. Eles viveram em tempos de guerra, perseguição e caos, mas encontraram dentro de si uma fortaleza que nenhum inimigo externo poderia derrubar. Essa fortaleza pode ser construída também em você. Cada segredo que compartilhamos aqui é uma pedra colocada nessa construção interior. E quando esse alicerce está firme, nada externo pode abalar a paz de quem o sustenta. Agora, a escolha está diante de você. Pode continuar repetindo os padrões de sempre, cedendo às mesmas desculpas, reforçando as mesmas correntes que o prendem, ou pode usar esses segredos para romper o ciclo. O primeiro caminho leva à repetição da vida que você já conhece. O segundo leva à transformação de quem você pode se tornar. Nenhum dos dois é isento de esforço, mas apenas um leva à liberdade. E os estoicos foram claros: a liberdade verdadeira é a de governar a si mesmo. Não espere que a mudança aconteça em um instante. O estoicismo nunca prometeu atalhos fáceis, mas sempre garantiu que a constância vence a dúvida. Um passo consciente por dia é suficiente para quebrar um padrão que antes parecia inquebrável. A cada momento em que você questionar um pensamento sabotador, estará cortando um elo da corrente. A cada vez que transformar um obstáculo em treino, estará reforçando sua força interior. A cada silêncio escolhido no lugar da pressa, estará recuperando o controle. A cada reflexão feita no fim do dia, estará consolidando uma nova identidade. E a cada redefinição de vitória, estará dando a si mesmo a permissão para crescer sem medo. Lembre-se da frase de Marco Aurélio: dominar-se é a maior das vitórias. Esse é o chamado que ecoa até hoje, e é também o convite final deste vídeo. Não viva mais como prisioneiro de uma guerra interna que você tem poder para encerrar. Use as armas estoicas. Quebre a narrativa, abrace o obstáculo, cultive o silêncio, questione-se com disciplina e redefina o que significa vencer. Quando fizer isso, descobrirá que o inimigo que parecia tão grande era, na verdade, apenas uma sombra que se dissipava diante da sua luz. Se esse conteúdo trouxe clareza para você, compartilhe-o com alguém que também precisa quebrar o ciclo da autossabotagem. Inscreva-se para não perder os próximos segredos que podem transformar sua mente e sua vida. E mais do que isso,
Coloque em prática já hoje o que aprendeu aqui. Porque o conhecimento sem ação se torna apenas mais uma forma de autossabotagem. Não deixe que isso aconteça. Este é o momento de começar a viver como autor da própria história e não mais como refém das narrativas internas que o impediam de avançar. O ciclo pode ser quebrado. A escolha está em suas mãos. E a vida que você deseja não está em um futuro distante, mas começa agora na decisão de se tornar maior do que os seus medos, mais forte do que as suas desculpas e mais livre do que as correntes que um dia acreditou serem inquebráveis.